Levítico, capítulo 25. O Eterno disse a Moisés, no monte Sinai: Fale com o povo de Israel, e diga a eles: quando entrarem na terra que darei a vocês, a terra guardará um sábado para o Eterno. Plantem seus campos, podem suas vinhas e façam suas colheitas durante 6 anos. Mas no 7º ano, a terra terá um descanso sabático absoluto, um sábado dedicado ao Eterno. Vocês não plantarão seus campos, nem podarão suas vinhas. Não colham o que crescer por si, nem façam a colheita das uvas das vinhas não podadas. A terra terá um ano de descanso total. Mas vocês poderão comer do que a terra produzir espontaneamente durante o ano de descanso. Os escravos, os trabalhadores contratados, os estrangeiros residentes na terra e, claro, o gado e os animais selvagens comerão de tudo que a terra produzir espontaneamente nesse ano. Contem 7 sábados de anos, 7 vezes 7 anos. 7 sábados de anos dão 49 anos. Depois, toquem a trombeta no dia 10 do 7º ano, o dia da expiação. Toquem a trombeta por toda a terra. Santifiquem o 50º ano. Será um ano sagrado. Proclamem a liberdade por toda a terra, a todos os que habitam nela. É o ano do jubileu para vocês. Cada um voltará para a propriedade de sua família e se reunirá com a família inteira. O 50º ano é o ano do jubileu. Não semeiem, não colham o que a terra produzir, nem colham as vinhas não podadas, porque é o ano do jubileu, um ano sagrado para vocês. Comam apenas o que a terra produzir espontaneamente nos campos. No ano do jubileu, todos voltarão para casa, para a propriedade de sua família. Quando vocês fizerem um negócio de compra ou venda de propriedade com um dos seus conterrâneos, ninguém explore seu irmão. Calculem o valor da propriedade com base no número de anos desde o ano do jubileu. É obrigatório que se estipule o preço com base no número de colheitas restantes até o ano do jubileu seguinte. Se forem muitos os anos restantes, o valor será maior e o preço poderá ser aumentado. Mas se faltarem poucos anos, o valor será menor. Nesse caso, diminuam o preço. O que na verdade vocês estarão comprando e vendendo será o número de colheitas que ainda farão. Ninguém explore o próximo. Tenham temor de Deus. Eu sou o Eterno, o seu Deus. Obedeçam aos meus decretos e observem minhas leis, e viverão seguros na terra. A terra produzirá seu fruto, e vocês terão comida à vontade, e viverão seguros e protegidos. Alguém pode perguntar: o que comeremos no 7º ano, sem plantar e colher? Garanto a vocês: darei colheitas tão abençoadas no 6º ano, que a terra produzirá o suficiente para 3 anos. Enquanto vocês estiverem plantando no 8º ano, ainda estarão comendo da colheita do 6º ano, e comerão dela até que seja feita a colheita do 9º ano. A terra não poderá ser vendida de forma definitiva, porque ela é minha, e vocês são estrangeiros. Vocês são meus inquilinos. Tratem de garantir o direito de resgate de qualquer parte da terra que vocês possuam. Se algum dos seus irmãos empobrecer e for obrigado a vender parte da sua terra, seu parente mais próximo deverá comprá-la, e assim resgatar a terra que seu irmão vendeu. Se a pessoa não tiver ninguém para resgatar a terra, mas depois prosperar e tiver os recursos para seu resgate, ele deverá calcular o valor a partir do tempo em que a vendeu e restituir a diferença ao comprador. Assim, poderá voltar para sua terra.
Se ele não conseguir ajuntar dinheiro suficiente para restituir o valor, a terra vendida permanecerá em posse do comprador até o ano do jubileu. No ano do jubileu, ela será devolvida, e ele poderá morar de novo em sua propriedade. Se um homem vender uma casa numa cidade murada, ele terá o direito de comprá-la de volta durante 1 ano após a venda. A qualquer momento nesse período de 1 ano, ele poderá resgatá-la. Mas se não a resgatar ao fim de 1 ano, a casa se tornará posse permanente do comprador e de seus descendentes. Não será devolvida no ano do jubileu. No entanto, casas em vilas não muradas serão consideradas propriedades rurais. Elas podem ser resgatadas e deverão ser devolvidas no ano do jubileu. Quanto às cidades dos levitas, as casas que estão dentro dessas cidades sempre estarão sujeitas ao resgate. Toda a propriedade levítica terá direito a resgate se for vendida numa das cidades dos levitas e retornará a eles no ano do jubileu, porque as casas nessas cidades são sua única propriedade entre o povo de Israel. As pastagens que pertencem às suas cidades não poderão ser vendidas. São posse permanente dos levitas. Se um de seus irmãos se tornar tão pobre que já não consiga se sustentar, ajudem-no, assim como fazem com um estrangeiro ou com um residente temporário, para que ele continue vivendo entre vocês. Não o oprimam com juros. Por respeito ao seu Deus, ajudem seu irmão, para que ele continue vivendo entre vocês. Não tirem vantagem da situação difícil dele, cobrando juros abusivos sobre empréstimos. Nem lhe emprestem comida visando lucro. Eu sou o Eterno, que os tirou do Egito para dar a vocês a terra de Canaã e ser seu Deus. Se um de seus irmãos se tornar pobre a ponto de precisar vender-se a um de vocês, não o façam trabalhar como escravo. Tratem-no como trabalhador contratado ou como residente temporário entre vocês. Ele trabalhará até o ano do jubileu, e depois disso, ele e seus filhos estarão livres para voltar a seu clã e à propriedade de seus antepassados. Os israelitas são os meus servos, que tirei do Egito. Por isso, jamais poderão ser vendidos como escravos. Não os tratem com tirania. Tenham temor de Deus. Os escravos de vocês deverão ser gente de outros povos. Comprem escravos deles. Vocês também podem comprar os filhos de trabalhadores estrangeiros que estão vivendo temporariamente entre vocês, e dos que nasceram em sua terra dos clãs que se formaram entre vocês. Eles se tornarão propriedade de vocês e poderão ser deixados como herança para seus filhos e ser escravos para sempre. Mas vocês não poderão tratar com tirania seus irmãos israelitas. Se um estrangeiro ou residente temporário entre vocês enriquecer e alguém do seu povo empobrecer e se vender a esse estrangeiro ou a um membro de um clã estrangeiro, ainda assim, ele terá direito a resgate depois de ter se vendido. Um de seus parentes poderá resgatá-lo. Um tio ou primo, ou qualquer parente próximo da sua família, poderá resgatá-lo. Ou se ele conseguir juntar dinheiro suficiente, poderá resgatar a si mesmo. Nesse caso, deve-se calcular o tempo desde o ano em que ele se vendeu até o ano do jubileu. O valor do resgate será estabelecido de acordo com o salário de um trabalhador contratado, multiplicado pelo número de anos. Se faltarem muitos anos até o ano do jubileu, ele terá de pagar um preço mais alto pelo resgate. Mas se faltarem poucos anos até o ano do jubileu, o cálculo do seu preço será proporcional. Ele será tratado como trabalhador contratado ano a ano. O que não pode acontecer é seu senhor o tratar com tirania. Se ele não for resgatado de uma dessas maneiras,
estará livre no ano do jubileu, ele e seus filhos, porque os israelitas são meus servos, os servos que tirei do Egito. Eu sou o Eterno, o seu Deus. Levítico, capítulo 26. Não façam ídolos para vocês. Nenhuma imagem ou coluna sagrada deve ser erguida por vocês. Nenhuma pedra esculpida deve existir em sua terra, para que ninguém se curve diante dela em adoração. Eu sou o Eterno, o seu Deus. Guardem meus sábados. Tratem meu santuário com reverência. Eu sou o Eterno. Se vocês viverem de acordo com meus decretos e obedecerem fielmente aos meus mandamentos, enviarei as chuvas na época certa. O solo dará suas colheitas e as árvores seus frutos. Vocês farão a debulha dos grãos até a colheita da uva, e a colheita da uva continuará até a época do plantio. Vocês terão mais que o suficiente para comer e viverão seguros e protegidos na sua terra. Farei da sua terra um lugar de paz, e vocês poderão dormir à noite sem temor. Eliminarei da terra os animais selvagens e acabarei com a guerra. Vocês perseguirão seus inimigos e os derrotarão. 5 de vocês perseguirão 100, e 100 de vocês perseguirão 10.000 e acabarão com eles. Darei a vocês atenção total. Farei que vocês prosperem e cresçam em número, e guardarei minha aliança com vocês. Vocês ainda estarão comendo da colheita do ano anterior, e já terão de limpar os celeiros para a nova safra. Vou estabelecer minha morada entre vocês. Não os rejeitarei, e passearei pelas suas cidades. Serei seu Deus, e vocês serão meu povo. Eu sou o Eterno, o seu Deus pessoal, que resgatou vocês do Egito, para que não fossem mais escravos dos egípcios. Arranquei o jugo da escravidão, para que vocês pudessem se mover livremente. Mas, se vocês se negarem a me obedecer, e não observarem meus mandamentos, desprezando meus decretos, desdenhando das minhas leis pela sua desobediência, e fazendo pouco caso da minha aliança, então vou agir e causar pavor entre vocês por meio de doenças, febre alta e cegueira. Sua vida definhará pouco a pouco. Vocês semearão, mas seus inimigos colherão. Vou virar as costas para vocês e ficar de lado enquanto seus inimigos os derrotam. Vocês serão governados por povos que os odeiam, e fugirão apavorados, mesmo quando ninguém estiver perseguindo vocês. E se ainda assim eu não conseguir obter a atenção de vocês, vou discipliná-los com muito mais rigor por seus pecados. O orgulho de vocês será quebrado. O céu acima de vocês será como uma chapa de ferro, e o solo como uma calçada de bronze. Não importa quanto se esforçarem, não conseguirão produzir mais nada. Não haverá mais colheitas nem frutos nas árvores. Se vocês me desafiarem e se negarem a me ouvir, o castigo será 7 vezes pior que seu pecado. Atiçarei os animais selvagens contra vocês, e eles roubarão seus filhos, matarão seu gado e dizimarão suas comunidades, a ponto de vocês pensarem que estão vivendo numa cidade fantasma. Se isso não funcionar, e vocês rejeitarem minha disciplina e continuarem a me desafiar, então será minha vez de desafiá-los. Meu castigo será 7 vezes mais rigoroso que seus pecados. Trarei guerra contra vocês, para vingar a violação da minha aliança. E quando vocês tentarem formar grupos para se proteger, enviarei uma epidemia mortal sobre vocês, que os deixará indefesos diante dos inimigos. Quando eu cortar seu suprimento de pão,
10 mulheres assarão pão num forno e o dividirão entre si. Vocês comerão, mas a comida será escassa. Ninguém ficará satisfeito. Se nem isso funcionar, e vocês ainda não quiserem me ouvir e continuarem me desafiando, minha paciência vai se esgotar. E castigarei vocês com verdadeira fúria, em proporção muito superior aos seus pecados. A fome será tão severa que vocês acabarão comendo os próprios filhos cozidos e suas filhas assadas. Vou pôr abaixo os seus santuários de sexo e de religião, e toda a parafernália que os acompanha. Os cadáveres de vocês e os pedaços dos ídolos estarão na mesma pilha. Enojado de vocês, transformarei suas cidades em entulho. Farei uma devassa em seus santuários e vou tapar o nariz para não sentir o aroma agradável dos seus sacrifícios. Transformarei sua terra em paisagem devastada. Os inimigos que a invadirem ficarão assustados com o que vão encontrar. Espalharei vocês por todo o mundo e os perseguirei com a ponta da minha espada nas suas costas. Não sobrará nada em sua terra, e nada acontecerá em suas cidades. Depois que vocês tiverem saído e estiverem dispersos pelas nações dos seus inimigos, a terra, agora sem vocês, finalmente poderá descansar e desfrutar os anos sabáticos. Todo o tempo em que estiver vazia, a terra terá seu descanso, os sábados que nunca teve enquanto vocês viviam ali. Aqueles entre vocês que ainda estiverem vivos terão uma existência de medo e pavor. Entrarão em pânico até com o movimento de uma folha. Eles correrão para lá e para cá, como se estivessem tentando salvar a vida, mesmo que ninguém os esteja perseguindo. Ficarão tropeçando e pisoteando uns aos outros, em total desorientação. Vocês não terão chance alguma contra os inimigos e morrerão em terras estrangeiras. A terra dos seus inimigos devorará vocês. Quem sobrar apodrecerá lentamente nas terras dos inimigos. Apodrecerá sim, e tudo por causa dos seus pecados, acrescidos dos pecados dos seus antepassados. Mas se vocês confessarem seus pecados e os pecados dos seus antepassados, o comportamento traiçoeiro e a resistência que desencadeou minha resistência e os enviou às terras inimigas, se amolecerem o coração e se arrependerem do seu pecado, eu me lembrarei da minha aliança com Jacó, da minha aliança com Isaque, e sim, da minha aliança com Abraão, e me lembrarei da terra. A terra estará vazia e desfrutará seus sábados enquanto eles estiverem longe. Eles pagarão pelos seus pecados, porque rejeitaram minhas leis e trataram meus decretos com desprezo. Mas apesar do seu comportamento, enquanto estiverem entre seus inimigos, não os rejeitarei, nem desprezarei totalmente. Não quebrarei minha aliança com eles. Eu sou o Eterno, o seu Deus. Por causa deles, me lembrarei da aliança com seus antepassados, a quem eu, observado por todos os povos, tirei do Egito, a fim de ser o Deus deles. Eu sou o Eterno. Esses são os decretos, as leis e as instruções que o Eterno estabeleceu entre ele e o povo de Israel por meio de Moisés no Monte Sinai. Levítico, capítulo 27. O Eterno disse a Moisés: Fale com o povo de Israel e diga a eles: se alguém quiser dedicar uma pessoa ao serviço do Eterno por meio de um voto, estabeleça o valor de um homem entre 20 e 60 anos de idade, em 600 gramas de prata, de acordo com o padrão do santuário. No caso de uma mulher, o valor é de 360 gramas. Se a pessoa tiver entre 5 e 25 anos de idade,
estabeleça o valor em 240 gramas para os homens e 120 gramas para as mulheres. Se a pessoa tiver entre 1 mês e 5 anos de idade, o valor será de 60 gramas para os meninos e 36 gramas para as meninas. Se alguém for pobre e não puder pagar o valor estabelecido, deve apresentar a pessoa ao sacerdote, que então estabelecerá o valor de acordo com as posses de quem fez o voto. Se o que ele prometeu com o voto for um animal aceitável como oferta ao Eterno, o animal será dado ao Eterno e se tornará propriedade do santuário. Quem fizer o voto não deverá trocar um animal perfeito por um defeituoso, nenhum defeituoso por um perfeito. Se ele desonestamente substituir um animal por outro, os 2 animais se tornarão propriedade do santuário. Se o que ele prometeu por voto for um animal impuro, que não pode ser aceito como oferta ao Eterno, o animal deverá ser mostrado ao sacerdote, que fixará seu valor alto ou baixo. O que o sacerdote fixar será seu valor. Se o proprietário mudar de ideia e quiser resgatar o animal, terá de acrescentar 20% ao valor fixado. Se um homem dedicar sua casa ao Eterno e ela passar a ser propriedade do santuário, o sacerdote fixará seu valor, seja alto, seja baixo. O que o sacerdote fixar será seu valor. Se o homem quiser a casa de volta, terá de acrescentar 20% ao seu valor. Então, a casa será dele outra vez. Se um homem consagrar ao Eterno parte da terra da família, seu valor será fixado de acordo com o montante de sementes necessárias, na proporção de 600 gramas de prata para cada barril de semente de cevada. Se ele consagrar a terra no ano do jubileu, o valor fixado permanece. Mas se ele consagrar depois do ano do jubileu, o sacerdote calculará o valor de acordo com o tempo restante, até o ano do jubileu seguinte, reduzindo o valor na proporção desses anos. Se a pessoa que consagrou a terra quiser comprá-la de volta, terá de acrescentar 20% ao seu valor, e ela será dele de novo. Mas se ele não a resgatar ou vender a outra pessoa, a terra não poderá ser comprada de volta. Quando ela for liberada no ano do jubileu, se tornará sagrada para o Eterno, propriedade do santuário, e irá para as mãos dos sacerdotes. Se um homem consagrar ao Eterno uma terra que tenha comprado e que não fazia parte das terras da família, o sacerdote calculará seu valor proporcional ao tempo que falta para o ano do jubileu seguinte. O homem deverá pagar o valor no ato, como algo que agora é sagrado para o Eterno, propriedade do santuário. No ano do jubileu, ela voltará ao seu proprietário original, o homem de quem ele a comprou. A avaliação será feita segundo o padrão do santuário, de 12 gramas. Ninguém poderá consagrar a primeira cria de um animal. Ela já pertence ao Eterno. Não importa se é do gado ou do rebanho, é propriedade do Eterno. Se for um animal ritualmente impuro, poderá ser comprado de volta, segundo o valor estipulado e acrescido de 20%. Se não houver resgate, será vendido pelo valor estipulado. Mas nada do que um homem consagrar irrevogavelmente de suas posses ao Eterno, quer dos animais, quer das terras da família, poderá ser vendido ou comprado de volta. Tudo que for consagrado será santíssimo. É propriedade inalienável do Eterno. Nenhuma pessoa consagrada à destruição poderá ser resgatada. Terá de ser morta. 1/10 do produto da terra, seja do cereal, do solo, seja do fruto da árvore, pertence ao Eterno. É santo para o Eterno. Se um homem comprar de volta parte do dízimo que deu,
deverá acrescentar 20% a ele. 1/10 dos rebanhos, todo 10º animal que passar debaixo da vara do pastor, será consagrado ao Eterno. Ninguém poderá escolher para si os bons e entregar os defeituosos, nem fazer troca alguma. Se fizer uma substituição desonesta, os 2 animais se tornarão propriedade do santuário e não poderão ser resgatados. Esses são os mandamentos que o Eterno deu a Moisés no Monte Sinai, a serem transmitidos ao povo de Israel.